essa decisão de Wrongful Life for em frente, os custos da medicina vão ser muito maiores, os médicos vão se retrair, não querem assumir essa responsabilidade, vai haver mais risco para todas as gestantes, etc, etc. E os seguros vão aumentar, os custos vão aumentar, os pobres vão ficar ainda mais desprotegidos, por ali fora. Um cenário relativamente catastrófico. Quando esse grupo tinha acabado de se pronunciar, aparece um outro, o dos deficientes. As associações francesas de deficientes saem terreno e dizem assim, espera aí, essa decisão diz o quê? Diz que uma pessoa deve ser indemnizada por ter nascido com uma deficiência profunda. Então lá vem o argumento que eu me frisei há bocado. Então isso significa o quê quanto ao estatuto vital de uma pessoa deficiente? Nós somos menos que os outros. Nós somos um dano. A nossa vida é um dano. Então a sociedade representa-se que nós estaríamos melhor mortos do que vivos. Então se isso é aceito, amanhã matam-nos. Até acham que é por dever de misericórdia. Matar-nos. Portanto, isso é uma monstruosidade, vamos parar com isso. Bom, tudo isso levou a que a situação se invertesse e aparecesse uma lei a bloquear essa orientação. Em Portugal também tivemos uma decisão isolada, mas uma decisão muito curiosa, porque o juiz meteu os pés pelas mãos. Um homem talentoso, muito talentoso, mas até foi Procurador-Geral da República durante muitos anos, só que na fundamentação ele diz assim, isto é um caso de wrongful birth, realmente era. Eram os pais que mandavam os médicos. E dizem assim, eu prefiro não deferir. Ao menos se tivessem pedido isto em nome da criança, ou seja, se tivessem pedido wrongful life em vez de pedir wrongful birth, filavam um bocadinho as mãos como pilares. Porque ele não diz o que é que faria se eles tivessem pedido wrongful life. Ele diz que preferiria que eles tivessem pedido wrongful life. E, portanto, ficou sem efeito, portanto, no fundo, não tinha indeferido. Bom, vamos lá tentar desmontar aqui alguns dos argumentos que têm sido aqui sumariamente apresentados e têm sido escritos. Primeira coisa, diz-se, os atos que levam às lesões do deficiente profundo são praticados antes do nascimento dele. Antes do nascimento dele, ele não é pessoa, de maneira que não há danos à sua pessoa. Até custa a perceber, mas custa a perceber. No fundo, o que eles dizem assim, para haver um dano praticado sobre o deficiente já teve que ter nascido. Porque enquanto ele não nascer, ele não é pessoa, e portanto não há dano praticado à pessoa deficiente. Mas isto é extraordinário. Isto quer dizer, portanto, que os danos têm que ser absolutamente simultâneos, as causas dos danos têm que ser absolutamente simultâneas com o dano para darem origem à indemnização. Mas nós sabemos que é exatamente o contrário. Pensem, por exemplo, na responsabilidade de um produtor. Faz uma lata de conservas e deixa que fiquem lá umas bactérias. As bactérias vão se desenvolvendo, portanto, a pessoa que come essa lata de conservas daqui a 5 anos apanha uma intoxicação grave. Bom, mas daqui a 5 anos ele já não tem responsabilidade, porque é só no momento em que ele fecha a lata e a pessoa abre logo a seguir e ingere, tem responsabilidade. Não. O dano não tem que ser simultâneo com a causa. Mais ainda, o nexo de causalidade entre facto lesivo e dano parece precisamente pressupor algum desfazamento temporal. Mais ainda, a ideia de que não existe personalidade jurídica antes do nascimento não significa absolutamente nada quanto ao próprio dano. Porque, obviamente, o dano só é sentido e experimentado depois da criança nascida, com certeza. É nesse momento que ele é experimentado. Mas, pelo facto de ele só ser experimentado nesse momento, o ser só experimentado nesse momento não destrói a causa, porque senão tínhamos um efeito sem causa. Não é possível. E, portanto, este argumento é pura e simplesmente absurdo. Depois, até podíamos ir agora para um caminho diferente. E é um caminho que, se eu agora conseguir formular bem a frase seguinte, não vai ser fácil, até pode ser que já comece a convencer alguns